Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero trazer mais uma palavra ao seu coração, uma palavra de fé e de esperança, que eu tenho certeza que vai te ajudar e fortalecer a sua vida. A palavra de hoje se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo de número 2, no versículo 19. Diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Então vamos pegar aqui algumas observações. Observe que os homens dessa cidade disseram para o profeta Eliseu que a cidade de Jericó era uma cidade boa, uma cidade bem localizada, só que havia alguns problemas esses que comprometia o crescimento e o desenvolvimento dessa cidade. Por exemplo, os homens disseram que as águas eram más, ou seja, não eram águas saudáveis, e por consequência disso, a terra ela se tornou estéril. Está falando de uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade boa, como eu falei, bem localizada. Porém, as águas eram ruins, eram más. O que isso significa? Isso significa que aquele lugar, eu entendo o seguinte, tinha tudo para crescer e prosperar. Mas a qualidade da água deixava a terra estéril e comprometia o sucesso daquela cidade. Eu fico imaginando, sabe o quê? A realidade dessa cidade é a mesma realidade de muitas pessoas hoje. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e pensamos o seguinte: eu tenho tudo para dar certo. Só que às vezes não dá. Existem alguns poréns que têm impedido o nosso avanço e têm travado o nosso progresso. Era o que estava acontecendo com essa cidade. Era uma cidade boa, bem localizada, só que as águas estavam comprometendo o crescimento da cidade, o desenvolvimento, porque por consequência das águas serem mais, a terra não produzia. Então você imagine o que é uma cidade bem localizada, mas que as águas são mais e por consequência a terra não produz. Existe algo que nós precisamos entender, é que Deus ele não nos criou para nós sermos estéreis. Ele disse que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e ele disse para que produza, para que frutifique e multiplique. Deus não nos criou estéril. Deus não criou aquela terra estéril. Mas havia um porém. Havia um problema que estava deixando aquelas águas mais e aquela terra estéril. A palavra do Senhor declara lá no livro de João, no capítulo de número 15, no versículo 16, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então observe que Jesus ele está aqui afirmando que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu e Ele nos nomeou, como diz aqui no versículo 16, nos nomeou para que nós possamos dar fruto. Deus nos criou com o objetivo de nós darmos fruto, produzir, frutificar, multiplicar, e esse fruto permaneça. Então havia algo de errado com aquele lugar. Havia algo de errado lá em Jericó. As águas eram amargas e o pior, a terra não produzia, a terra era estéril. Ainda em João, no capítulo 15, porém no versículo 5, diz assim, olha: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, ou seja, quem está em Jesus, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada
podereis fazer. Então, mais uma vez, Jesus ele fala sobre os frutos. Ele disse que quem está nele, quem está em Jesus e Jesus nele, ele diz, esse dá muito fruto. O Senhor te criou, te formou para você frutificar, produzir. Se você não está conseguindo produzir, desenvolver, você precisa abrir o seu coração e entender que está acontecendo algo de errado. Existe algo que está comprometendo o teu crescimento, o teu desenvolvimento. E você precisa entender isso, porque enquanto você não entender, você vai ficar plantando e as coisas não vão vingar. Porque eu acredito, no fundo do meu coração, que apesar daquele povo saber que a terra era estéril, eu acredito que tinha aqueles que não se importava e mesmo assim tentava plantar alguma coisa para ver se vingava. Só que não dava certo, porque de fato as águas eram más e a terra não produzia. Então, se o que você está fazendo não está produzindo, não está vingando, não está dando certo, não está dando fruto, daí você precisa entender que existe algo de errado. Existe algo que está impedindo, que está bloqueando o crescimento e o desenvolvimento. Por exemplo, lá no livro de Marcos, a Bíblia fala de uma parábola que Jesus ele contou, é a famosa parábola do semeador. Ele conta que um semeador ele saiu para semear sua semente, daí a Bíblia vai dizer que a semente caiu em determinados solos. Uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu no meio das rochas e outra parte caiu em uma boa terra. Só que alguns discípulos não conseguiram entender o significado, daquela parábola. Daí alguns perguntaram para Jesus se ele poderia explicar, e Jesus explica, como diz aqui no capítulo 4 do livro de Marcos. No versículo 18, ele já vai começar explicando sobre a semente que caiu no meio dos espinhos. Aí ele diz o seguinte, versículo 18, e os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas, versículo 19, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de todas as outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 20, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então entenda, Jesus está aqui explicando que essas sementes elas não caíam em apenas um solo, caiu em vários solos. E ele explica, aqui caiu no meio dos espinhos. Quando foi crescendo a semente, os espinhos sufocaram aquela semente, já aquela árvore, e morreu. Jesus está explicando que representa aquela pessoa que até ouviu a palavra, só que as preocupações, os cuidados desse mundo, as ambições, as riquezas, acaba sufocando a palavra e a tornando infrutífera. Então tem pessoas que estão assim, pessoas que estão estéril, não estão conseguindo produzir, não estão conseguindo dar fruto. A semente não está germinando, a semente não está vingando, não está crescendo, justamente porque o seu solo, a sua terra é estéril. E você precisa identificar aquilo que está deixando o seu solo, a sua vida estéril. Porque no caso da cidade de Jericó, o que deixava aquela terra estéril, como o próprio povo disse, era a má qualidade da água. A má qualidade daquelas águas da cidade de Jericó, por consequência, deixava a terra estéril. Daí eu pergunto para você, o que é que tem deixado a sua vida estéril? Você tem sido uma pessoa estéril, uma pessoa que não produz? Você precisa produzir. Acabamos de ler lá em João, capítulo 15, que o Senhor Jesus ele nos chamou, nos nomeou
para que nós possamos dar fruto e o nosso fruto permaneça. Então Eliseu estava lá nessa cidade, creio que foi enviado pelo próprio Deus, para poder levar a solução para aquela cidade. E foi bonito como ele conseguiu solucionar esse problema. Se a gente voltar agora lá no livro de Reis, onde a gente começou, eu li até o versículo 19. O versículo 20, Eliseu vai dizer o seguinte: trazei-me uma salva nova. Tem traduções que diz, trazei-me um prato novo. É a mesma coisa. E ponde nela sal. E lhe trouxeram. Eu acho muito interessante a forma que o profeta Eliseu, ele vai trazer a solução para essa cidade. Não porque ele mandou ou pediu para aqueles homens levassem sal até ele, mas a forma que ele vai trazer a solução é o seguinte: no versículo 21 diz assim: então saiu ele ao manancial das águas. Grave muito bem essa palavra, manancial. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas mortes, nem esterilidade. Versículo 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, olha que interessante. O Eliseu, ele pediu para aqueles homens levarem até ele o sal e também um prato, uma salva nova. E Eliseu pegou o sal, colocou lá na salva, e a Bíblia diz que ele foi até o manancial daquele rio, daquelas águas. O que é que você entende com essa palavra manancial? O manancial é aonde o rio começa. O manancial é a fonte. O manancial é a nascente. É a origem do problema. É a origem do rio. Eu quero que você entenda isso. Ele poderia pegar aquele sal e jogar no rio, sobre aquela água, ali mesmo onde ele estava. Mas a Bíblia diz que ele não foi isso que fez. A Bíblia diz que ele foi até o manancial. Eu entendo o seguinte: ele foi até a origem do problema. Afinal de contas, não adiantaria ele jogar lá no rio se o problema estava no manancial. O problema não era o rio em si. O problema era da onde vinha a água daquele rio. E vinha do manancial, vinha da fonte. O manancial representa aqui a origem. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que Eliseu, ele só conseguiu resolver aquele problema definitivamente quando ele foi resolver lá na origem do problema. Tem um ditado que diz assim, né? Que tem que arrancar o mal pela raiz. É como, por exemplo, o que Eliseu está fazendo. Ele está indo resolver o problema desde a sua raiz, desde a sua origem. É como, por exemplo, uma pessoa que tem febre, né? Você sabe que a febre, ela não é uma doença em si. A pessoa que sente febre no seu corpo, ou seja, a temperatura do seu corpo aumenta, significa que existe algo de errado com o seu corpo. O problema mesmo não é a febre, é o seu corpo dando uma mensagem através da febre, a temperatura aumentando, dizendo que tem alguma coisa inflamada no seu corpo. É alguma inflamação, alguma infecção, e isso faz a gente ficar com febre. Aí digamos que você toma um medicamento para a febre baixar, para se normalizar. Aí você toma um medicamento, a febre normaliza, fica tudo normal, só que quando é à noite a febre volta mais forte ainda. Aí você toma novamente o medicamento, aí passa um tempinho, a febre abaixa. Quando é no outro dia de manhã, a febre volta de novo e às vezes mais forte. Aí você toma outro medicamento e a febre baixa. E assim você vai fazendo um paliativo. Enquanto você não for lá no médico fazer os exames para poder saber o que de fato está deixando o seu corpo subindo a temperatura, trazendo febre, enquanto não for solucionado o problema desde a sua origem, nada será resolvido. Então você me entende? Eliseu, ele foi até o manancial.
Isso significa que ele foi na raiz, ele foi na origem. Você quer resolver algo definitivamente, então você vai ter que tratar diretamente na sua origem. Não adianta você fazer um paliativo, não adianta você fazer uma meia boca, arrastar com a barriga, não. Você precisa ir na origem, tratar diretamente da raiz do problema. É como diz o ditado, arrancar o mal pela raiz. Porque se não for assim, não vai adiantar de nada. Então o Eliseu ele agiu dessa maneira. O Eliseu agiu dessa forma, porque ele entendia que o problema em si não era a terra, o problema em si não era o rio, o problema estava lá na fonte, estava lá no manancial. Então você precisa identificar aquilo que está trazendo esterilidade, porque o que estava causando todo o problema daquele lugar, apesar de ser bem localizado, como os próprios moradores falavam para o Eliseu, o que estava trazendo o problema era justamente as águas daquele manancial. E Eliseu foi justamente no manancial. Meu amigo, você precisa ir na raiz. Você precisa ir diretamente na raiz do problema. E só assim você vai conseguir, com a ajuda de Deus, resolver o problema definitivamente. Coloque essa palavra no seu coração. É interessante que no final, lá no versículo de número 22, diz assim: ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, até os dias de hoje, as águas do rio lá em Jericó são saudáveis, a terra está boa, produzindo, justamente depois desse ato de fé que o Eliseu ele fez, porque isso foi um ato de fé. Foi assim que Eliseu agiu. E a pergunta é, como é que você vai agir? Você precisa buscar ajuda em Deus, porque o Josué estava ligado com Deus ali. O Josué não estava ali por acaso. Ele estava ali porque Deus tem um propósito com ele naquele lugar. E eu creio também que Deus tem um propósito na sua vida. Pare de viver se lamentando, chorando, porque isso nada vai adiantar. O Eliseu poderia se lamentar, mas eu não posso fazer nada, minha gente. Não, ele estava ali para resolver. Deus levantou aquele homem para levar a solução. A solução, meu amigo, minha amiga, está nas suas mãos. Deus está me inclinando para trazer essa palavra ao seu coração, e você está ouvindo essa palavra porque Deus sabe que você é capaz e que você pode sim produzir. Afinal de contas, foi para isso que Ele te criou, para que você dê fruto e o seu fruto permaneça. O seu, o meu, de cada pessoa. Foi para isso que nós fomos chamados, para produzir. Jesus falou que aquele que está nele, em Jesus e Jesus nele, esse dá muito fruto. E eu determino sobre a sua vida que você venha dar muito fruto, que você venha produzir o trabalho das suas mãos, que você venha vingar. Tudo que você venha fazer, venha dar certo, venha vingar. Assim como José estava lá no Egito, mas a Bíblia diz que tudo que ele fazia, Deus prosperava o trabalho de suas mãos. Coloque essa palavra no seu coração e eu tenho certeza que o Senhor, Ele é contigo. Tá ok? Eu quero orar por você agora. Por gentileza, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, aonde quer que você esteja. Querido Deus e Pai, meu Deus, em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, do Teu Evangelho, eu me coloco diante da Tua presença nessa hora, em oração, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, abençoando cada vida, cada pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que está vivendo a mesma realidade, meu Pai, no tempo da cidade de Jericó. As águas eram mais, a terra era estéril, meu Pai. Apesar daquela cidade ser bem localizada, meu Deus, e quantas pessoas estão, meu Pai, vivendo essa realidade? É uma pessoa, meu Deus, esforçada, é uma pessoa capaz, uma pessoa, meu Deus, que faz por onde, meu Pai. Mas, meu Deus, as coisas não estão conseguindo vingar, não estão dando certo, não está dando fruto, meu Pai. Parece que quanto mais essa pessoa se esforça, luta, parece que as coisas pioram, Senhor.
mas eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha mostrar aquilo, meu Deus, que está bloqueando, aquilo que está impedindo, meu Pai. Assim como estava, meu Deus, as águas impedindo o crescimento, meu Pai, e o avanço daquela cidade, as terras, meu Pai, não produzia, meu Deus, o seu fruto, mas em nome de Jesus eu declaro, meu Pai, assim como o teu servo, o profeta Eliseu, declarou, nunca mais haja esterilidade nessa terra e nem morte nessas águas. Eu declaro sobre a vida desse homem, eu declaro sobre a vida dessa mulher, que toda morte, toda esterilidade caia por terra em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, coloque essa palavra no seu coração, que você possa entender que o problema ele só pode ser resolvido definitivamente quando for tratado diretamente na sua origem. Faça como o profeta Eliseu, vá até a origem, vá até o manancial e use a sua fé que você tem no Senhor Jesus, porque de fato ele está contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, dessa palavra, eu vou pedir mais uma vez, como sempre, que você se inscreva nesse canal, deixe o seu nome para oração, porque com muita alegria no meu coração eu vou estar apresentando a sua vida ao Senhor Jesus, tá ok? Que Deus abençoe, um forte abraço, tchau minha gente, fiquem todos na paz.